Saudações pessoal, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal Expansão Numérica. Para você que não se inscreveu ainda ao nosso canal, peço que subscreva-se ao nosso canal e ative aí o sininho para que sempre que nós postarmos algum conteúdo, o YouTube possa te notificar, e também deixa aí o seu comentário caso tu estejas a gostar do conteúdo, e também pode sugerir os temas que gostarias de ver abordado aqui no nosso canal. Lembrando que o nosso canal é Expansão Numérica, não é simplesmente voltada para o ensino da matemática, como também outros ramos do saber numérico, como o caso de contabilidade, caso de estatística, microeconomia, cálculos financeiros e outros. Então, hoje nós vamos continuar a lição da aula passada, lembrando que nós estamos numa sequência de aulas. Para você que simplesmente caiu de paraquedas para este vídeo, te peço que vá na nossa playlist sobre matrizes para poderes perceber melhor sobre aquilo que nós estamos aqui a abordar. Então, continuando, nós temos aqui tipos de matrizes. Nós vamos continuar a falar sobre os tipos de matrizes. Então, nós temos matriz identidade. O que vem a ser uma matriz identidade? Uma matriz identidade é toda aquela matriz em que, primeiramente, ela é uma matriz quadrada. Tá? Nós falamos sobre matrizes quadradas na aula passada. Então, se você que não sabe como identificar uma matriz quadrada, pode ir lá no vídeo anterior a este. Mas a matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a matriz de identidade é uma matriz quadrada em que os elementos que estão na diagonal principal, tá? Temos aqui a nossa diagonal principal. Temos aqui a nossa diagonal principal, em que, para ser uma matriz de identidade, todos os elementos da nossa diagonal principal precisam ser exatamente o número 1. Tá? Nós reparamos, este aqui é 1, este é 1, este é 1. Tá? Então, e os restantes elementos, tá? Como é o caso destes que estão aqui, este e os outros, devem ser exatamente 0. Desta maneira, nós podemos dizer que a matriz de identidade é toda a matriz quadrada em que os elementos que figuram na diagonal principal valem 1 e os restantes 0. Tá? Então, esta é a definição de uma matriz identidade. Nós podemos construir uma matriz de identidade olhando para esta condição, tá? Em que ele será exatamente igual a 1 se o número de linhas for igual ao número de colunas e 0 se o número de linhas for diferente do número de colunas. Tá? Por exemplo, essa é uma matriz, nós reparamos, de ordem 3. Geralmente as matrizes de identidade elas são representadas pela letra I, mas não é muito relevante assim. Pode ser uma matriz A, matriz B, só precisamos memorizar aqui este contexto. Vamos supor que fosse uma matriz quadrada de ordem 2, uma matriz A de ordem 2. Então, para ser uma matriz de identidade, o que é que nós teríamos, né? Nós teríamos isto aqui, seria uma matriz 1, né? 1, 2, e aqui 2, 1, 2, 2. Para você que ainda não sabe como transcrever a matriz desse caso, de uma maneira implícita para uma maneira explícita ou genérica, tu podes recuar nas nossas aulas sobre matrizes, isso na primeira aula, e tu vais aprender detalhadamente como é que se faz este processo. Se eu olhar para estas condições, o que é que eu tenho? Eu terei o seguinte, eu tenho aqui 1, tá? A linha 1, coluna 1. O número de linha é igual ao número de colunas. Então, estou perante esta condição. Quer dizer que o valor será 1. E aqui, o número de linha é diferente do número de colunas. Então, será 0. Aqui, o número de linhas é diferente do número de colunas. Será 0. E aqui, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, será 1. E eu fiz aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Que neste caso, chama-se uma matriz identidade, pelo fato de que na diagonal principal todos os elementos que lá figuram têm o seu valor como sendo o 1 nesse caso, tá? O valor numérico 1. Então, esta é a definição de matriz identidade. Depois, nós temos matriz triangular superior. Uma matriz triangular superior, primeiramente, se ela for quadrada,
tá? Ela deve ser quadrada, ou seja, o número de linhas deve ser igual ao número de colunas. E depois, os elementos, tá? Nós temos aqui a diagonal principal. Os elementos que estiverem abaixo, tá, da diagonal principal devem ser 0. Por exemplo, aqui nós temos 0, 0, 0. Se nós fizermos isso, temos aqui um triângulo, tá? Então, temos a nossa diagonal principal, né? Deixa eu escrever aqui diagonal principal. E se todos os elementos que estão abaixo, ou que estiverem abaixo da diagonal principal forem iguais a 0, então estaremos perante a uma matriz triangular superior, tá? Superior. Depois, temos também matriz triangular inferior. Uma matriz triangular inferior é toda aquela matriz quadrada, atenção, quadrada. Por que quadrada? Porque se estamos a analisar a diagonal principal, nós sabemos que só existem diagonais em matrizes quadradas, tá? Então, uma matriz triangular inferior é toda aquela matriz em que, temos aqui a nossa diagonal principal, em que todos os elementos que figuram acima, né, tá aqui nosso triângulo, todos os elementos que figuram acima da nossa diagonal principal valem 0, tá? O nosso foco é sempre saber se os elementos todos que estão por cima da diagonal principal valem 0, então uma matriz triangular inferior. Se os elementos todos que estiverem abaixo da diagonal superior forem 0, então uma matriz triangular superior. E se tanto os elementos que estiverem acima ou abaixo forem 0, conforme nós temos aqui, nós chamamos apenas de uma matriz triangular, ou podemos também dizer uma matriz identidade, porque uma matriz identidade é também uma matriz triangular, tá? Uma matriz triangular. Não posso dizer uma matriz triangular superior, por quê? Porque para além da parte de baixo ser 0, a parte de cima também é 0. Não posso dizer inferior, porque a parte de cima, para além de ser 0, a parte de baixo também é 0. Então, ela é apenas uma matriz triangular. Por isso que tem um nome especial que deram-lhe matriz identidade, tá? Agora, e temos também a matriz nula. Uma matriz nula é toda aquela matriz que o valor numérico dos seus elementos, de todos os seus elementos, é exatamente 0. Por exemplo, temos aqui uma matriz 2 por 2, nesse caso de ordem 2, né? 2 linhas, 2 colunas, e que os elementos todos valem 0. Temos aqui uma outra matriz também muito comum, representar a matriz nula com o número 0 aqui e os números, ou até mesmo com a letra O e aqui a ordem, tá? Muito comum também. Por exemplo, temos aqui uma matriz nula. Uma matriz nula não precisa ser quadrada, só precisa que todos os seus elementos sejam nulos, tá? Sejam 0. Por exemplo, aqui nós temos uma matriz que tem 3 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, e tem 4 colunas, 1, 2, 3, 4 colunas. E todos os elementos são exatamente iguais a 0. Então, estamos perante assim uma matriz nula. Então, hoje falamos sobre a matriz identidade, matriz triangular superior, matriz inferior, nesse caso triangular inferior, e a matriz nula. E vamos continuar na próxima aula ainda sobre os tipos de matrizes. Lembrando que existem diversos tipos de matrizes e nós vamos simplesmente focar nos principais tipos de matrizes. Então, se você gostou desta aula, eu peço por favor que nos ajude a crescer, partilhe com mais amigos, todo aquele que você conhece que tem alguma dificuldade neste conteúdo e muito mais, porque vai mesmo nos ajudar imenso. Subscreva no canal, deixe o seu like e também, nesse caso, deixe o seu comentário sobre todos os assuntos que gostarias de ver abordado aqui no nosso canal. E você que simplesmente apareceu nesta aula, não fique perdido. Nós estamos numa sequência de aulas, então tu podes rever, nesse caso, clicando na nossa playlist e ver melhor sobre o conteúdo de matrizes. E vamos juntos, que sozinho é muito, mas muito difícil, tá? Então nos veremos na próxima aula para continuarmos com a nossa lição sobre os tipos de matrizes.